Olá pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Elano. Na aula de hoje, tá? Iremos finalizar o assunto dos números naturais com o estudo das expressões numéricas, tá? Só que a gente vai utilizar as 4 operações, né, que foram passadas para vocês dos conteúdos anteriores. E de antemão vocês peguem o livro, pessoal, e coloquem nas páginas 187 e 188. O assunto está contido nessas páginas, ok? De índice, né? Teremos o seguinte: eu resolvi dividir a questão das expressões numéricas em alguns tópicos, porque é muito complicado para o aluno absorver todas as regras de uma vez só. Então eu separei em critérios e em alguns casos, tá? Para que seja trabalhado aos poucos e vocês não venham a ter uma confusão, né, na hora de raciocinar, devido à quantidade de regras que tem para resolver expressões numéricas, ok? Então a gente vai ver o que é uma expressão numérica. Iremos trabalhar e resolver alguns exemplos de expressões numéricas com as operações de adição, subtração e multiplicação, tá? Então eu vou aos poucos introduzindo o conceito geral de resolução da expressão numérica. E depois iremos trabalhar com as 4 operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? E estarei encaminhando, como sempre, pessoal, a agenda para vocês, tá? Boa aula, fiquem confortáveis aí, se sentem, né? Peguem um copo d'água e vamos começar. Expressões numéricas. O que seria uma expressão numérica, pessoal? Eu vou introduzir o conceito através de uma seguinte situação. Eu gosto sempre de colocar uma situação problema porque fica mais, vamos dizer assim, aplicável, tá? Então, eu proponho esse problema. Thiago, ele recebeu R$ 30 de mesada, ok? R$ 30 a sua quantia. Observem como ele usou esses 30 reais. Ele gastou R$ 3 na compra de um gibi, gastou 5 na excursão da escola, né, um passeio, e ainda bem que recebeu R$ 7 que havia emprestado, ok? Então observe então que ele poderia teoricamente ter ficado com R$ 37, né? Porque ele recebeu também o que ele tinha emprestado. Mas vamos com calma. Aí como é que vai ser feito? Quando ele recebeu esses R$ 7 que havia emprestado, deixa eu passar o mouse para ficar mais legível, né? E ainda bem que ele recebeu R$ 7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe e o valor desse presente foi R$ 25, tá certo? Será que ainda sobrou dinheiro com o Thiago? Então vamos expressar a seguinte situação de duas maneiras. A gente vai resolver como se a gente estivesse fazendo normalmente e depois a gente vai resolver apresentando uma expressão numérica geral para a solução do problema. Olha, tá aqui a primeira maneira, tá? Aqui foi a primeira situação. Ele tinha R$ 30 e comprou o gibi. Então quanto é que ele ficou? 30 menos 3. Ficou com R$ 27. Tá certo? No segundo momento, né, o que sobrou da excursão, porque a excursão é R$ 5, tá? Deixa eu colocar a caneta aqui. A excursão é R$ 5. Então, como ele ficou com 27, né? Se eu tirar o dinheiro da excursão, vai sobrar para ele R$ 22, tá certo? Aí, observem que eu só tô tirando, até agora eu só fiz subtração. Aí depois, pessoal, ele, né, diz o problema que ele recebeu R$ 7 que ele emprestou. Então, se ele tinha 22, se eu colocar mais 7, ele vai ficar com R$ 29, tá certo?
Aí com esses R$29 no bolso dele, ele foi lá na loja e comprou o presente da mãe. E o presente custa R$25, não é? Então eu pego os 29 que ele tem e eu vou tirar o presente da mãe. Então para Tiago sobrou ainda R$4 para ele gastar a maneira que ele quiser, pessoal. Então essa é a primeira forma de fazer esse problema, aos poucos, tá? Mas se a gente quisesse elaborar uma expressão geral para encontrar esse 4, né? O que a gente teria que fazer? Então, teremos que fazer o seguinte. Olha, segunda maneira, que é a mesada, menos o gibi, menos a excursão, mais o que deviam a ele, menos o presente da mãe. Então, observem que essa é a expressão geral de resolução do problema. E a ela damos o nome de expressão numérica, tá certo? Que quando resolvida também dará 4, ok? R$3 do gibi, R$7 do Edu. Observem que é uma expressão numérica que contém só as operações de subtração e adição. Então não é difícil, pessoal. No geral, a gente monta a expressão numérica para que o problema seja feito de uma forma mais rápida e não aos poucos, tá certo? Agora, como proposta para aprimorar, né, o conceito de expressão numérica, ó, a gente vai fazer direto, tá? Só que utilizando a expressão numérica, não mais a de pouquinho em pouquinho, etapa por etapa. Então, Fernanda coleciona figurinhas. Ao comprar um álbum, ela recebeu 45 figurinhas, nas quais 6 eram repetidas, tá certo? No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas. Mais tarde trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Depois ela colocou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Então, quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Então, observem que é um caso clássico de expressão numérica, pessoal. Então, observem o que é que foi feito, né? Ela tem 45 figurinhas, aí tira as 6 repetidas, tá? Por isso que tem menos aqui. Aqui são as 20 que o pai dela deu, ok? Ó, tira as 6 repetidas, subtração. Coloca as 20 que o pai deu, adição. Tira as outras 3 repetidas, subtração. E coloca as que ela trocou com o André, né? Adição. Então, um caso clássico de expressão numérica. Resolvendo toda essa expressão, tá? De pouquinho em pouquinho. Obedecendo as propriedades da adição e subtração, não é, pessoal? Porque lembrem da comutatividade, da associatividade, do elemento neutro e da distributiva. Isso quando tratar da multiplicação. Aí aqui no caso, quantas figurinhas ela colou no álbum? 63, já que eu tirei as repetidas. Então não é difícil montar, é só ter cuidado na hora do raciocínio. Agora uma coisa importante, né? Um elemento importante no uso, no manuseio das expressões numéricas é o uso do parêntese, tá? Ou dos parênteses, que são aqueles símbolos encurvados, né? Que parece uma paredezinha. Então, ó, o que é que a gente pode associar em relação a isso? A gente pode usar o parêntese, tá? Para poder separar uma soma da outra. Por exemplo, se eu quero calcular a diferença entre duas somas, então eu vou precisar do parêntese, ok? Então, olhe para cá. Esse primeiro parêntese é uma soma, tá? Esse segundo parêntese é outra soma. Aqui é algo que foi ganho. Aqui é algo que foi gasto. Então eu posso simplesmente, tá?
utilizar o parêntese e calcular a diferença dessas duas somas, ok? Ou seja, se eu ganhei tudo isso, né, e se eu for gastando eu vou subtraindo, ao invés de ficar subtraindo de pouquinho em pouquinho, a gente soma tudo que a gente gastou e tira tudo de uma vez, né, uma única vez, para que não fique dando trabalho de ficar tirando. Então aqui eu tenho duas somas, né, uma que foi ganha e outra que foi gastada. E no final eu quero saber a diferença entre os valores. Isso daqui dá 37, isso daqui dá 33. Então, fazendo aqui a diferença, né? 4. Então, não é difícil, pessoal, isso. Isso não é difícil, ok? Aqui é como se fosse lá a primeira situação que eu mostrei para vocês. No caso lá do Thiago, né? Que sobrou R$ 4 para ele ainda. É tudo que ele ganhou menos tudo que ele gastou de uma só vez. Eu faço as somas e eu pego e subtraio a soma maior da soma menor. Também dá certo, ok? Desculpem o barulho, tá? Agora vamos trabalhar com expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Olha esse problema. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre 5 classes, né? Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis, ok? 8 caixas com 12 lápis de cor, né, no caso, e uma caixa com 24 lápis de cor. Então, como é que a gente faria uma expressão que, no geral, né, me desse o valor de todas as caixas? Olha, se foram 6 caixas, né, desculpa, o total de lápis, desculpa. Então, ó, o total de caixas, né, com 6 lápis de cores, são 6 caixas. Então vocês precisam fazer 6 vezes 6, né? Porque são 6 caixas, cada uma com 6 lápis de cor. Então isso já reduz eu ficar somando 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então 6 vezes 6. Então são 8 caixas com 12 lápis de cores. Então eu faço 8 vezes 2, 12. E depois uma caixa com 24 lápis de cor. Então 1 vezes 24 é o próprio 24, tá certo? Então, quando vocês fizerem essa conta, vocês têm que priorizar, pessoal, primeiramente as multiplicações, tá certo? Depois eu vou falar da ordem que a gente vai precisar fazer essas expressões, essas operações. No caso aqui, vocês já se concentrem em fazer primeiro as multiplicações, tá? Não fiquem querendo somar antes de multiplicar não, porque tudo vai dar errado. Então 6 vezes 6, né? E 8 vezes 12. Então 6 vezes 6, olha aqui a setinha, 36. 8 vezes 12, 96. Mais 24, então se eu somar tudo vai dar 156 lápis, ok? Então aqui vocês têm que ter cuidado e tentar memorizar essas regrinhas aqui, pessoal. Olha, nas expressões em que aparecem as operações de multiplicação, adição e subtração, efetuamos na seguinte ordem, como eu acabei de falar para vocês. Primeiro façam as multiplicações, ok? Depois façam, né, as adições e subtrações na ordem que aparece, né, da esquerda para a direita, né? Sempre a gente escreve assim no papel, na folha de caderno. Então tenham cuidado. Adição e subtração não importa a ordem, mas vocês têm que ter cuidado. Olha, por exemplo, determinar este valor aqui, né, dessa expressão. Eu tenho 7 mais 9 vezes 6. O aluno tem a mania de fazer 7 mais 9, né? Aí depois multiplica por 6. É aí que ele vai errar. Porque não pode. Primeiramente eu faço 9 vezes 6, tá certo? Eu sempre toco nessa tecla porque a gente fala muito sala de aula, muito mesmo. E parece assim um efeito contrário. Quanto mais você fala que uma coisa não pode, o ser humano acaba fazendo, né?
mas é que tá aqui, né, nessa aula você pode revê-la de novo para tentar ver como essas regras. Tente colocar isso no seu dia a dia na forma de exercício, que vocês não vão errar qualquer expressão numérica. Vocês vão ter que respeitar a ordem das operações matemáticas, certo? Então aqui primeiro se faz 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. Aí depois adiciona 7, 61. Segundo exemplo aqui, ó. 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5. É só questão de visualização. Quem é que está multiplicando? 3 vezes 7 e 4 vezes 5. Então vocês façam isso primeiro. Aí vai ficar o 21, né, que é 3 vezes 7, e 4 vezes 5 vai ser o 20, né, lá pela tabuada do 4 ou do 5. Então eu faço agora 21 mais 9, que vai dar 30, e depois eu tiro 20. Resposta 10, tá? Então não é difícil se vocês usarem as regras corretamente. Olha, a gente vai ver o seguinte, agora para vocês perceberem que faz muita diferença quando a gente organiza de maneira diferente a mesma expressão, tá certo? Por exemplo, olhem para essa expressão. Essa expressão é 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Aí aqui vocês sabem que tem que fazer primeiro, né? 6 vezes 7, que é 42. Aí ficou 80 menos 42 mais 5. 80 menos 42, 38, tá? Isso aqui, ó. E mais 5, 43, ok? Agora prestem atenção o que é que vai acontecer com essa expressão se eu colocar o parêntese em outro canto. Essa expressão não tem parêntese, prestem atenção agora. Olha, vou colocar o parêntese aqui, né? Ó, entre o 6 e o 5, diferente da primeira. Então o que é que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer é o seguinte, se você for ler isso daqui, você vai perceber que é 80 menos tudo isso, tá? Então isso aí daí que eu circulei é o único número que vocês precisam resolver primeiro. É por isso que a gente diz que tem que resolver primeiro os parênteses em uma expressão, certo? Resolvendo aqui logo o parêntese, né? E é lógico, na ordem aqui, pessoal, eu tenho dentro do parêntese eu tenho uma multiplicação e depois uma soma, tá? A multiplicação de 6 vezes 7. Então, eu vou fazer 6 vezes 7 e depois adicionar 5. 6 vezes 7, 42. Adicionado 5, ó, 47. Ou seja, a gente nem trabalha com 80 até chegar lá no final. A gente vai logo eliminando tudo do parêntese para depois ter que trabalhar com 80. A gente vai precisar ficar sempre repetindo 80 nessa situação. E o resultado final 33. Olha a diferença aqui, ó. O resultado aqui deu 43 e aqui já deu 33, só por conta de eu colocar o parêntese em um canto diferente. Tá vendo como são as coisas na matemática? É isso mesmo, pessoal. E ainda tem outra agora, ó. Olha aí como é que fica se eu colocar um parêntese entre o sinal de multiplicação. Ou seja, pegando o 80, o 6, o 7 e o 5. Então, quando eu for ler isso daqui, eu vou perceber o seguinte: cada parêntese equivale a um único número. Então, eu tenho a multiplicação desse número, deixa eu apagar aqui. Eu tenho a multiplicação desse número, que é um parêntese, vezes esse número, que é o outro parêntese. É assim que a gente pensa na matemática, quando se trata de organização de expressões. Então, quando eu faço isso daqui, né? Esse primeiro parêntese, quanto é 80 menos 6? 74. Quanto é 7 mais 5? 12. E quanto é agora o produto final? 74 vezes 12. Olha a diferença do resultado. 888. Tá vendo qual a importância de um parêntese? Como ele pode mudar a resposta? Como ele pode mudar a estrutura da expressão algébrica? Desculpa, expressão numérica. Então é isso, tenham cuidado agora que vocês já sabem que se tiver parêntese ele precisa ser resolvido primeiro, tá? Para depois, né, resolver o restante.
E lembrem-se, o que tiver dentro do parêntese, vocês têm que respeitar aquela regrinha lá de resolver primeiro as multiplicações ou divisões, né? Para depois fazer as somas ou subtrações, na ordem que vocês quiserem. Agora vamos trabalhar com todas agora, ver se a gente fica craque mesmo. Então, ó, no caso dessa, né, total, eu vou apresentar exemplos sem, né, os parênteses, e depois eu vou mostrar com os parênteses. Por enquanto, fiquem com essas regras aqui. Ó. Quando tiver as 4 operações, primeiro vocês façam as divisões e depois multiplicações, ok? Pode ser o contrário, tio, depende muito como é que você está lendo a sua expressão numérica, tá? Que às vezes tem umas ilusõezinhas que acabam fazendo você errar, né? Você pensa que é de um jeito e faz do outro. Mas por enquanto vejam esse passo a passo aqui. Vejam se tem divisão, né? E vejam as multiplicações e façam elas, tá? Na ordem em que aparece. Qual é a ordem? Sempre a ordem do jeito que a gente escreve, pessoal. Como é que você escreve no caderno? Claro que é da esquerda para a direita, né? Você não começa a escrever lá no final da linha do caderno, você começa a escrever no início, então esquerda para a direita. Então as expressões numéricas é da mesma forma, vocês vão resolver da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita, olhem as divisões e multiplicações. Depois, tá? As adições e subtrações, também da esquerda para a direita, na mesma ordem. Olha essa daqui. Essa continha aqui, essa expressão, eu tenho 17 menos 40 dividido por 5. Eu tenho que dar prioridade à divisão, tá? Para depois subtrair. Lembra aqui, primeiro as divisões ou multiplicações. Então a divisão 40 por 5, né? Aí que vai entrar a esperteza de vocês, a agilidade com a questão de fazer contas de dividir e multiplicar. 40 dividido por 5 é 8. Então se sobrou 8, o 17 repete novamente. 17 menos 8, 9. Ok? Agora essa outra. Aqui na ordem, tá? Tem aluno que vai e faz na ordem que ele quer, mas não é na ordem do início para o fim. Quem foi escrito primeiro aqui? 8 vezes 9, tá? Depois que foi escrito a divisão. Então é nesta ordem. Faz logo a multiplicação, né? Porque é a primeira que aparece. 8 vezes 9, 72. E depois divide por 6 e o resultado será 12, ok? Não é para fazer o contrário, dividir primeiro e multiplicar. Se aparecesse primeiro uma divisão, aí vocês fariam primeiro a divisão. É como foi escrito primeiro, tá? Não tem mistério. E essa daqui? Ó, divisão primeiro, né? Depois multiplicação. Essa divisão aqui dá 7. Essa multiplicação aqui dá 12, tá? Fiquem caçando, tá, as operações. Não fiquem tentando fazer do jeito que vocês estão enxergando, não. Façam mesmo nas regras para vocês não errarem. Tá? 7, 12 e o menos 8, tá? Aí 7 mais 12, que é só adição e subtração. Eu faço na ordem que eu quiser, né? Então 7 mais 12, 19. Aí 19 menos 8, 11, meu povo, 11. Agora observem como é que fica, tá? Com o uso do parênteses. Olha aí. Olha como fica diferente. Porque vocês sabem que primeiro deve ser feito o parênteses, né? Primeiro de tudo. Teve parênteses, vai lá, faz o parênteses. Aí depois vocês pensam na ordem das operações matemáticas. Então, ó. Aqui é 120 dividido por esse número todinho aqui que é expresso em parênteses, tá? Eu preciso resolver ele para saber quem é esse bendito aí. Então, pessoal, dentro do parêntese aqui eu observo um 4 mais uma multiplicação. Eu preciso fazer primeiro a multiplicação, é por isso que tá certinho aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Aí o aluno tem a mania de se perder porque ele não repete as coisas. Repita, como se você estivesse escrevendo seu nome várias vezes. 120 dividido, tá. Aí aqui debaixo de novo, 120 dividido. Aí vai fazendo e já transforma e coloca no lugar o resultado, ó.
tá? Transforma e coloca no lugar. É um passo a passo delicado que vocês não podem deixar de esquecer nada, então dá errado. Aí aqui, ó, vocês vão fazer, ainda existe, né, o parêntese, porque só foi realizada a multiplicação. Aí aqui vocês vão fazer a adição. 20 mais 4, que é 24. Pronto, então agora sim. Agora eu sei quem é que eu vou dividir o 120, por quem é. Eu vou dividir o 120 por 24. E o resultado é 5. Agora observem essa mesma expressão quando eu colocar o parêntese no canto diferente. Olha aí. Não é nem colocar no canto diferente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu peguei a mesma expressão e eliminei os parênteses, né? Eu tô tratando ela sem os parênteses. Olha o resultado como vai mudar e muito. Eu tenho 120 dividido por 4 agora, tá? Mais 4 vezes 5. Então faz na ordem da esquerda para a direita essa divisão. Essa divisão dá 30. E depois vai atrás da multiplicação. Essa multiplicação dá 20. E por fim vocês realizam a adição e o resultado 50. Tá vendo, pessoal, a ordem das coisas? Quando se tira um parêntese vai fazer uma diferença no resultado. Então tenham cuidado, meu povo, tenham muito cuidado. Olha agora, eu quero que o parêntese fique só entre o 4 mais 4, né? Então a expressão fica 120 dividido por 4 mais 4 vezes 8. Então vocês vão fazer o que é 4 mais 4, porque vocês precisam eliminar primeiro o parêntese, né? Para depois partir para a divisão e multiplicação na ordem, né? Na ordem que vocês estão vendo no papel. Então 4 mais 4 dá 8, aqui o 8, né? O 8 aqui bem legalzinho. Aí vocês vão fazer agora o seguinte, olha aqui como é que tá escrito isso aqui. Tá escrito primeiro a divisão e depois a multiplicação, não é verdade? Então vocês vão ter que ter cuidado, porque aqui essa divisão tem que ser feita primeiro, porque ela foi escrita primeiro. Então dá 15, aí o resultado vezes 5, então 75. Olha aí a expressão com os mesmos números, colocando os parênteses em cantos diferentes e tirando o parêntese. Olha aí os resultados. Os resultados alteram e muito, pessoal. Matemática é muito enganosa, por isso que a gente tem que estar praticando, praticando, praticando. Agora é o seguinte, né? Esse daqui é do livro de vocês e existe outros elementos além dos parênteses. Alguns aí já devem ter estudado em séries anteriores, que também existe além dos parênteses, existe os colchetes, tá? E também existe as chaves. Então, o que é que a gente vai fazer quando aparecer esses outros elementos? E esses outros elementos estão aqui, ó. Parêntese é esse elemento aqui, né? Colchete já é um pouco diferente do parêntese, porque parece um bastão vertical retorcido, né? Retorcido nas pontas. Já as chaves não, né? As chaves é como se fosse os colchetes, só que eles têm, né, umas fendas aqui, ó, bem no meio, tá? É uma diferença pequena, né, de detalhe, mas é justamente para vocês saberem que existe, para uma expressão numérica existem 3 elementos distintos, né? Ou seja, diferentes: parênteses, colchetes e chaves. Então a gente vai resolver um exemplo do livro de vocês com todos esses elementos e respeitando, tá, a ordem de resolução deles, né? Que primeiro vocês fazem os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. Mas as operações sempre vai ser daquele mesmo esquema. Primeiro divisão ou multiplicação na ordem, né, que vocês estiverem vendo no papel. Não pegue uma coisa lá na frente, tente usar a mesma sequência que foi escrito na folha de caderno, para depois fazer adição e subtração. Olha o exemplo do livro de vocês. Expressão imensa, não é? Então o que é que a gente faz quando encontra uma expressão assim, né, gigante? Eu vou tentar eliminar na ordem, né, os elementos que foram ditos anteriormente. Lógico, primeiro os parênteses. Eu vou eliminar esse parêntese, eu vou eliminar esse parêntese e eu vou eliminar esse parêntese. Ou seja, no lugar desses números aí vai ficar um único valor. Aí vocês já não mais precisam escrever os parênteses.
Então como é que fica? Olha, 36 foi repetido a chave, né? Ó. Aí esse 11 menos 5, tá aqui o valor dele, ó. 6, então morreu o parêntese. Aí continuando, mais tá aqui o mais, tá aqui o colchete, tá aqui o colchete. Agora, o que aconteceu com esse 2 mais 10? Virou o 12, tá vendo? Virou o 12. Aí repetiu vezes 3, porque a meta agora é só resolver os parênteses. Vezes 3, né? Aí menos, né? Tá aqui o menos, ó, o mesmo menos. Tem que se concentrar, pessoal, senão podem perder a visão. 42 menos 7, tá aqui o resultado, ó, 35. Repete o vezes 9, tá aqui o vezes 9. Fecha a chave, tá aqui a chave. O dividido por 3, por último, também coloca. Aí agora eu tenho assim, né? Eu só tenho chaves e colchete. Aí eu vou seguir a minha ordem, eu vou resolver os colchetes. Aí vocês vão fazer na ordem aqui das operações. Olha o que tem dentro aqui. O que é que vem primeiro aqui? Tem uma multiplicaçãozinha, tal. Ah, tio, só uma bolinha é multiplicação? É assim. Tentem, né? Tentem se familiarizar com essa bolinhazinha, ó. O nome dessa bolinha é chamado de conjunção. Ela também é o símbolo da multiplicação. Aos poucos, tá? O x da multiplicação, ele vai sendo abolido. E vocês vão passar só a usar essa bolinha, tá? Essa bolinha ela vai representar a multiplicação. Por quê? Porque quando vocês estiverem vendo a equação de primeiro grau, o x vai se confundir, né? Vocês vão usar letras, né? Vão usar letras para resolver contas. Então o x, que é letra, vai se confundir com o x, que é sinal de multiplicação. Então tentem realmente se adaptar ao uso dessa bolinha como sinal de multiplicação, pessoal. É importante, importante mesmo. Então aqui, ó, nessa conta aqui do colchete, eu tenho primeiro uma multiplicação para depois fazer uma subtração. Então, fazendo essa multiplicação, 12 vezes 3, tá? E aqui no caso eu já posso fazer a divisão também, né? Não posso fazer as divisões. Aí, se não tivesse feito, não teria problema, tá? Não teria problema. Então aqui, ó, dá 36, ok? Aí repete o menos 35. Aí repete aqui fora o vezes 9, fecha chaves, coloca o dividido por 3, certo? Aqui foi feito logo a divisão, porque essa divisão ela não vai alterar nada, ela está numa sequência em que ela está sendo somada ao restante, né? Essa divisão está sendo somada a todo esse restante aqui, então não vai alterar nada se eu fizer essa divisão também. O livro de vocês adiantou um pouquinho, que é para vocês não para caber na página, né? Só pode, porque não precisava fazer essa divisão agora, mas tudo bem. Enfim, a divisão aqui de 36 por 6 dá 6, tá? Esse resultado aqui da multiplicação é 36. Repetiu 35 e assim vai. Eu preciso fazer aqui esse colchete, ó. Agora ele vai ser eliminado, porque eu vou fazer a subtração e vai ser um único número isso aqui. 36 menos 35, vocês sabem que é 1, não é? Então fica 6, repete o 6, chave 6, né? Isso daqui dá mais 1, né? Porque tem um mais aqui, ó. 6 mais esse resultado que é 1, tá aqui, vezes o 9, ok? Dividido por 3. Aí eu preciso aqui resolver as chaves agora, tá? E dentro dessas chaves eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem é que eu resolvo primeiro, hein? Lógico, a multiplicação. Quanto é 9 vezes 1? 9. Então vai ficar 6 mais 9. Fecha a chave dos dois lados. Repete sempre o 3. Esse 3 sempre está se repetindo, pessoal, porque ele fica fora das chaves, ó. Então não tem como usar ele. Ele vai ser a última coisa a ser usada, tá? Ele vai ser a última coisa a ser usada. Ele está fora de todo o processo. Então fazendo aqui a soma, né? 6 mais 9, 15. Aí por último sobra 15 dividido por 3. Resultado 5. É um pouco extensa essas resoluções, mas fazendo com calma vocês não vão errar. Observando as regras vocês não vão errar. Observando os elementos vocês não vão errar. Então tenham cuidado. Toda vida que for repassar para a próxima linha a expressão já reduzida, tentem não esquecer de nenhum número, por favor, porque se vocês esquecerem de alguma coisa não vai dar o mesmo resultado.
Isso é um teste até para a memória, pessoal, de vocês. A expressão numérica não é só um teste de raciocínio, é para você exercitar o cérebro, não, para você exercitar a memória também. Não esquecer de nada, colocar tudo no seu devido lugar e operar do jeito certo. Enfim, meu povo, quero agradecer a vocês, tá? Mais uma vez, a paciência de vocês, porque eu sei da dificuldade da gente por estar distante, né? E é difícil realmente estudar assim, dessa forma. Mas enfim, queremos que vocês estejam sempre aprendendo, não queremos deixar que falte nada de conteúdo para vocês, que vocês possam ser auxiliados. Então vocês vão pegar o livro, né? E vou deixar para vocês como exercício essas páginas 190, 191, 192. Vocês irão fazendo aos poucos, tá, pessoal? Aos poucos também nas próximas aulas que eu irei gravar, eu colocarei a resolução também de algumas e lógico, né, respeitando assim a questão do nosso tempo, eu colocarei sempre as mais difíceis, aquelas que eu sei que vocês terão a maior probabilidade de não conseguir fazer sozinhos, tá certo? Então, fiquem com Deus, sexto ano, e até a próxima aula.